Capítulo 7. Observar a devoção matinal. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Salmo 92, verso 1 e 2. Você sabia que Jesus observava a devoção matinal? Note o que está escrito em Marcos 1,35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus gostava de ficar a sós com seu Pai, de conversar com ele e de escutar o que ele tinha para lhe dizer. Por isso, enquanto seus discípulos ainda dormiam, silenciosamente se levantava e ia para um lugar afastado, onde pudesse ter um bom encontro com seu bondoso Pai Celestial. Quando Jesus orava, ajoelhava-se e abria o coração para o Pai Celeste, a fim de conversar com ele sobre todos os assuntos da terra. Da mesma forma, enquanto Cristo estava aqui no mundo, também seu Pai Celeste gostava de se encontrar com ele, de conversar com ele e de enchê-lo com a sabedoria e com o poder que precisava para pregar, ensinar e curar os doentes. Os encontros de nosso Salvador com Deus se davam pela madrugada, e o mesmo se deve dar conosco. O que significa observar a devoção matinal? Na realidade, significa estar em vigília com Deus e prestar atenção aos sinais espirituais que nosso capitão nos quer dar no campo de batalha da vida. Significa combinar a oração com o estudo da Bíblia e com meditação silenciosa. Estudando a Bíblia, você vai notar que todos os verdadeiros seguidores de Deus, em todos os tempos, foram conscienciosos observadores da devoção matinal. O rei Davi orava todas as manhãs, todos os meios-dias e todas as tardes. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Salmo 55, verso 16 e 17. Daniel, o primeiro-ministro do reino da Pérsia, gostava de observar a devoção matinal, e dele está escrito que 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Daniel, capítulo 6, verso 10. A devoção matinal é a hora do dia em que as alegrias do coração transbordam. São os momentos em que cantamos com os passarinhos, em que nosso coração brilha com o raiar do sol sobre as colinas tranquilas. É na devoção matinal que agradecemos a Deus o bom descanso da noite e a proteção que nos deu durante as horas esquecidas do sono. É nela que podemos pedir as bênçãos de Deus sobre nós mesmos e sobre nossos familiares. É nela que podemos cantar hinos de louvor a Deus e ler calmamente nossa Bíblia. Nos tempos do rei Davi, os levitas que ajudavam os sacerdotes nos serviços religiosos do templo deviam estar presentes todas as manhãs para renderem graças ao Senhor e o louvarem. Tudo de acordo com as ordens dadas pelo piedoso monarca. Eles deviam também cantar salmos, e não há dúvida alguma de que sabiam arrancar os mais sublimes acordes dos seus instrumentos. Suponhamos que você resolva observar a devoção matinal de manhã, bem cedinho. Gostaria de saber como é possível dar a ela mais significado para você mesmo? Então, primeiro, leia 1 ou 2 capítulos da Bíblia e depois tome a inspiração juvenil e leia a página do dia. Em seguida, cante. Se outros em sua casa estiverem dormindo, respeite o sono deles e adie esta parte. Daí, ajoelhe-se silenciosamente e converse com Deus como se o estivesse fazendo com um amigo. Lembre-se de que a oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Caminho a Cristo, página 93. A oração é uma experiência que eleva as pessoas e, por isso, pense nela como se fosse um elevador, que eleva você cada vez mais alto até chegar onde o ar é puro e limpo, até Deus. A oração faz você chegar até onde Deus está e viver sem egoísmo.
A oração capacita você a receber Deus e, pela fé, tê-lo sempre consigo em sua vida. Durante a oração, você está na presença de Deus. Já esteve alguma vez na presença do diretor da escola, de um governador de estado? Durante a oração, você está na presença de Deus. Já esteve alguma vez na presença do diretor da escola, de um governador de estado ou do próprio presidente da República? É algo impressionante, não é? Por isso, é preciso que sejamos reverentes durante a oração e que nos concentremos, não deixando que nossos pensamentos vagueiem a esmo. Disse Paulo que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Isto é, creia que Jesus está presente e que está ouvindo a oração. A promessa é: pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7,7. Gostaria de saber como conseguir que as suas orações sejam respondidas? Vou contar-lhe um segredinho. Quando for orar a Deus, prepare-se de antemão, com algum trecho da Bíblia, da sua palavra, que seja próprio para a ocasião. Por exemplo, se você tiver feito algo de errado, apresente diante de Deus esta promessa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Insista na sua promessa e Ele não vai deixar de cumpri-la. Lembre do que está escrito na sua palavra, então creia nela. É possível que você esteja sendo perturbado por sentimentos de culpa, de tristeza ou de medo, mas não tenha receio. Tão somente creia em Deus, Ele vai encher seu coração de paz, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. 1 João 3,20. Ao orar, lembre-se de que Jesus pode não lhe dar exatamente o que está pedindo. Por exemplo, você poderia pedir a Jesus que lhe desse uma fortuna em dinheiro, que lhe desse um reluzente automóvel, uma roupa bem novinha, ou talvez até um guarda-roupa inteiro completamente novo. O mais certo, porém, é que você não receba nada disto. Por quê? A resposta é que Jesus quer lhe dar o melhor. Quer lhe dar riquezas espirituais, que são muito mais valiosas do que qualquer coisa material que possa pedir. É verdade, porém, que se você estiver em grande necessidade física de uma roupa, pode falar com ele a respeito, e se ele achar por bem, vai atendê-lo de um modo ou de outro. Lembro-me de uma vez quando estudava na faculdade e precisava desesperadamente de um terno novo, que pedi a Jesus para me ajudar a consegui-lo. Dentro de uma semana recebi um pacote pelo correio e quando o abri, lá estava um belo terno cinza que alguém me mandava de São Francisco. Nunca descobri como aquela pessoa soube que eu estava precisando daquela roupa. Certa ocasião, pediram a um pastor que fizesse uma viagem à África, e ele sentiu a necessidade de levar consigo uma câmera filmadora para gravar cenas da vida nas igrejas daqueles países distantes, a fim de mostrá-las à sua terra natal. Não sabendo o que fazer, contou para Jesus qual era a sua situação financeira e lhe pediu que o ajudasse a conseguir uma certa câmera que era a sua preferida. Depois disso, acabou se esquecendo do pedido, mas tal não aconteceu com Jesus. Passado algum tempo, quando assistia a uma reunião campal no estado de Nova York, esse pastor foi apresentado casualmente ao próprio desenhista da filmadora que tanto desejava, e isto o deixou sem fala e muito entusiasmado. Contudo, nada disse a respeito. Mais tarde, enquanto conversava com um parente do desenhista, este observador como era, percebeu o grande interesse do pastor na filmadora. E naquela noite, durante uma reunião em que falava para os jovens, esse mesmo pastor notou que o desenhista estava na porta com uma filmadora na mão e mais alguns rolos de filmes. Havia um sorriso feliz no rosto dele quando pediu para um amigo levar o equipamento até a plataforma e o deixar sobre a cadeira do pregador. Era um presente extraordinário. Deus agiu em favor daquele missionário que, assim, pôde levar a tão desejada filmadora para a África. Essa era a câmera do Senhor, e ele mesmo a chamou de a câmera do milagre, por ser uma resposta direta à oração.
Um homem chamado Edison Drive quase perdeu a vida no meio de uma floresta no norte da Califórnia, mas foi salvo miraculosamente em resposta à oração que fizera. Vejamos a história tal como ele mesmo a contou. Faz muitos anos, no fim do outono, eu estava no norte da Califórnia, com um grupo de caçadores e pescadores, e como a caça estivesse boa numa tarde, enquanto os demais pescavam, tomei meu rifle e entrei na mata à procura de algum animal. Já tinha andado alguns bons quilômetros no meio daquela região selvagem, quando começou a cair uma neve muito fraca. É hora de voltar para o acampamento, disse para mim mesmo, e comecei a recapitular o caminho de volta. Não levou muito tempo, porém, para que a noite começasse a chegar e a neve ficasse cada vez mais forte. No fim, me perdi. O tempo estava ficando cada vez mais frio, e embora olhasse com atenção ao meu redor em busca de refúgio, não o encontrava. A noite estava extremamente escura e a neve cegava ainda mais a vista. Bem sabia eu que se permanecesse onde estava, ficaria logo congelado e acabaria morrendo. Não havia uma viva alma sequer no raio de 8 quilômetros, e as árvores daquela montanha não ofereciam abrigo algum. Bem, minha mãe me tinha ensinado a orar, e caí ajoelhado na neve pela primeira vez fazia muitos anos. Contei todo o meu sofrimento para Deus e solenemente prometi que se Ele me levasse até um lugar seguro, seria um homem melhor. Quando me levantei, senti-me impelido a caminhar para a frente, e sem saber por onde andava, simplesmente fui dando meus passos. No fim de uma centena de metros, plat! Lá pisei eu num poço d'água. Que má sorte, fui logo pensando. Isso vai deixar meus pés congelados. Quando, porém, a água entrou nos meus sapatos, percebi que era quente, e compreendi que descobrira por acaso uma fonte de água termal. Sem qualquer perda de tempo, porque já estava ficando congelado, tratei de descobrir um lugar onde as águas fossem mais fundas o suficiente para me cobrirem, e ali fiquei sentado a noite toda, agradecendo a Deus a maneira estranha que estava usando para salvar a minha vida. Na manhã seguinte, meus companheiros de grupo me acharam e me trouxeram roupas secas. Dali por diante, passei a ser um crente convicto no poder da oração. Ao orar, é importante que você agradeça a Deus por Ele o ter ouvido e confiante de que Ele vai atuar em seu favor. Continue com as atividades do dia. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque Ele é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Para obter resposta a nossas orações, não só é necessário que haja fé, que você creia e que o Senhor o está ouvindo, mas é preciso também que faça sua parte nessa resposta. Lembre-se de que o Senhor trabalha com você. A força divina que emana dessa parceria é o resultado mais importante da oração e a melhor prova da sua eficácia. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, a glória do Senhor o envolvia de tal maneira e sua face brilhava tanto que os filhos de Israel, atemorizados, cobriram o rosto com as mãos. Quando nós estamos com Deus em oração, também estamos na sua presença. A presença de Jesus explica a diferença que existe entre o sucesso e o fracasso na vida cristã. Tudo parece ser mais fácil quando Ele está perto. Nosso coração fica mais leve, os deveres de classe ficam mais simples e todas as coisas se modificam. Como ficamos diferentes? Qual é o juvenil que, vivendo numa atmosfera de oração, consentiria em fumar um cigarro, em contar uma piada suja ou em assistir a um programa de TV cheio de assassinatos e de tolas cenas de romantismo? A oração evita que você peque, mas o pecado evita que você ore. É pela oração que conseguimos a vitória sobre as artimanhas do diabo, e é ajoelhados que podemos estar na presença de Deus e encontrar proteção sob suas asas.
Estranho como pareça, é quando estamos ajoelhados que andamos com Deus. Ao mesmo tempo em que a oração é a porta pela qual entramos no melhor da vida, ela é também a saída da nossa velha vida do pecado. O diabo treme quando nos vê ajoelhados e foge de nós. É por isso que precisamos orar. No livrinho Caminho a Cristo, Ellen White escreveu sobre a oração incessante, que é a união ininterrupta da alma com Deus, e nos diz que não devemos negligenciar a oração secreta, pois ela é a vida da alma. No outro lugar, disse ela o seguinte: a oração é ordenada pelo céu como meio de alcançar êxito no conflito com o pecado e no desenvolvimento do caráter cristão. Isso está no livro Atos dos Apóstolos, página 564. Existe ainda um outro pequeno segredo na oração, e eu me refiro ao fator essencial da sinceridade. As mais eloquentes orações não são mais do que palavras vazias, se não expressarem os verdadeiros sentimentos da alma. A verdadeira oração de fé procede sempre de um coração sincero. Paulo escreveu que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e disto podemos ter certeza, porque o próprio nome de Jesus significa Salvador. Por isso, de acordo com João 14:13, quando você fizer uma oração, faça em seu nome e pelo seu amor, e diga a Deus que você crê em Jesus e que é pelo seu amor que está orando. Pelo amor do Filho, o Pai responderá. Agora, se a oração é apenas metade da devoção matinal, a outra metade é o estudo da preciosa Bíblia e a meditação na sua mensagem. Daniel Polin, um verdadeiro líder da juventude, disse certa vez que a Bíblia é a palavra de Deus falando a respeito de si mesmo. Ela nos conta quem Deus é e o que Ele fez por nós. Ela conta para nós quais são seus propósitos e nos explica qual é seu grande plano. Homem algum pode encontrar a plenitude do conhecimento de Deus se não pesquisar as Escrituras. Através de toda a Bíblia, os profetas agiram como artistas que pintam com palavras quadros de Cristo, nosso Salvador. Ao lê-la, nossa imaginação começa a funcionar e passamos a ver Jesus primeiro como um bebê de Belém, junto com Maria e José, adorado pelos sábios do Oriente. Depois, passamos a vê-lo como um adolescente na carpintaria de Nazaré, martelo na mão, fazendo uma cadeira ou talvez uma mesa. Enquanto ele trabalha, podemos ver seus músculos se retesarem debaixo da pele bronzeada pelo sol e ouvir como canta seu hino de felicidade. Podemos até ver os invisíveis anjos que o assistem. Ele foi o jovem operário perfeito. Mais tarde, você pode vê-lo caminhando pelas poeirentas estradas da Judéia, curando enfermos, expulsando demônios, ressuscitando mortos, purificando leprosos, ensinando o evangelho e fazendo bem por toda parte. Esse era o retrato de Deus na forma de homem, revelando-nos sua juventude e força eternas. Mas que quadro é o que se segue? Lá está Cristo pendurado na cruz, com seu precioso sangue a gotejar das mãos e dos pés estirados. Prestando atenção, podemos ouvir dos seus lábios as palavras de perdão, que falou para o ladrão moribundo, e como voltando-se para João, o discípulo amado, lhe pediu que levasse sua mãe Maria para a casa dele e cuidasse dela. Que Salvador misericordioso e piedoso é Jesus! Naqueles momentos difíceis, não se preocupava consigo mesmo, mas apenas com os outros e com o bem-estar deles. Depois, Jesus aparece com o poder do Senhor ressuscitado, como aquele que rompeu os grilhões da sepultura e dela saiu como o grande conquistador da morte. 40 dias mais tarde, podemos vê-lo subindo para o céu, e 2 anjos da sua escolta permanecerem um pouco mais na terra para dizerem aos discípulos atônitos que esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do mesmo modo como o viste subir. Atos capítulo 1, verso 11. Cristo é a perfeita imagem de Deus. A Bíblia é como que um álbum de fotografias, cheio de vislumbres de Jesus. Homem algum jamais viu a Deus, mas Jesus veio para revelá-lo.
para nos mostrar como ele é. Os retratos em palavras deste álbum o tornam muito mais fascinante do que todas as fotos que um juvenil possa guardar nas suas coleções. Como você pode ver, a Bíblia, através de Cristo, o Filho, nos familiariza com Deus Pai. Esse conhecimento que é essencial é o melhor do mundo. O álbum da Bíblia, porém, não somente nos mostra as fotos de Deus, mas também está cheio de fotografias dos homens que revelam sua natureza caída, sua criação e recriação, suas lutas e seu destino final. Os homens aparecem no seu melhor e no seu pior. A Bíblia apresenta o verdadeiro retrato da humanidade sem retoque algum. Esse álbum é o melhor livro de todos os tempos. É a mensagem de amor que Deus está dando para a juventude. É a maneira dele falar: leiam e ficará sábio. Nele você vai encontrar a felicidade. A Bíblia é um livro que inclui tudo. Certa vez, um rapaz cristão que a amava muito estava arrumando sua mala para fazer uma excursão, quando um amigo entrou no quarto. Bem, disse o jovem cristão, penso que já pus tudo na mala: um livro-guia, uma lâmpada, um espelho, um microscópio, um telescópio, uma bússola, um mapa, um martelo, um livro de poesias, algumas biografias, um livro de história, algumas cartas antigas, um hinário e mais alguns livros religiosos. Mas como é que você conseguiu meter tanta coisa dentro desta mala? Perguntou o amigo. Muito simples, respondeu o jovem cristão. Aqui está a resposta. Dizendo isto, apontou para sua Bíblia, que estava bem acomodada entre a roupa, e fechou a mala com o zíper. A Bíblia é de fato tudo o que esse jovem cristão disse, mas já descobriu isto por você mesmo? A Bíblia tem poder para conquistar os corações e mudá-los completamente. Nela existe um poder transformador que é simplesmente miraculoso, que aterroriza e alarma os que não são convertidos. Um dia, Roberto Moffat, o grande missionário da África, encontrou um guerreiro que estava deprimido e muito angustiado. "Que foi que aconteceu?" perguntou ele. "Morreu alguém? Por que está tão triste?" "Oh", replicou o homem, "ninguém morreu. Mas meu filho acaba de me contar que meu cão comeu uma folha da Bíblia." "Bem", disse-lhe Moffat, "isso não é problema, eu vou lhe arranjar outra." "O senhor parece que não está compreendendo o que aconteceu. Não estou preocupado com a Bíblia, mas com o meu cão. Agora ele nunca mais vai morder alguém, não vai mais lutar contra os chacais e vai ficar tão manso como as pessoas que leem esse livro. Foi pela influência dele que todos os nossos guerreiros ficaram dóceis como as mulheres. Agora, meu cão está arruinado." Quando era jovem, foi muito influenciado por um grande pregador da Bíblia, um evangelista da nossa igreja que dirigiu uma série de conferências na Califórnia. Falava do evangelho, das excitantes novas da breve volta de Jesus, e lia, um após outro, muitos versículos de uma Bíblia que tinha nas mãos, deixando-me muito impressionado. Havia naquele livro um poder que eu nunca conhecera antes. Entreguei-me a esse poder e me tornei um seguidor de Jesus Cristo. Desde então, esse livro tem sido o orientador da minha vida. Quer você, meu amigo juvenil, também fazer dele o orientador da sua vida? Theodore Roosevelt disse certa vez que livro algum, de qualquer espécie já escrito em inglês ou talvez em qualquer outra língua, tenha tido tanta influência sobre a vida de um povo como as palavras da Bíblia, as escrituras sagradas tiveram sobre a dos povos de língua inglesa. Se existem cristãos de língua inglesa e de outras também, cuja vida não se modificou, é porque não permitiram que os ensinos desse livro fossem aplicados à sua vida. Num dia de chuva, um descrente na Bíblia caminhava junto com um amigo cristão e o criticava porque a igreja está cheia de hipócritas, dizia ele ainda, que a Bíblia não tem lá muito efeito sobre a vida dos seus companheiros cristãos. O cristão nada disse, até que ambos passaram por um lugar onde havia duas meninas brincando na lama. "Como estão sujas e enlameadas estas duas meninas", comentou o cristão. "É verdade", respondeu o amigo, que era um fabricante de sabão.
Elas realmente estão muito sujas e bem lameadas. Pelo que vejo, replicou o cristão, o sabão que você fabrica não é lá muito bom, porque não teve qualquer efeito sobre elas, não é? Você não pode dizer isso, respondeu o industrial zangado. Você sabe muito bem que sabão algum tem qualquer efeito sobre os que não o usam. É exatamente isso que acontece com o cristianismo, volveu logo o cristão, satisfeito pelo resultado do que dissera, e continuou: ele não faz bem algum a qualquer pessoa, a menos que o use em sua vida. Durante a Guerra Civil dos Estados Unidos da América do Norte, Abraham Lincoln passava horas inteiras com uma Bíblia aberta diante dele, buscando sabedoria para levar avante suas responsabilidades de presidente da nação. Disse ele o seguinte a respeito desse livro: é o melhor dom que Deus já concedeu aos homens. Ele tinha consciência disto e descobrira que a Bíblia era capaz de satisfazer as necessidades que surgem nas horas de crise, tanto na vida particular de uma pessoa, como na de uma grande nação. Dom Pedro II, o grande e último imperador do Brasil, disse o seguinte a respeito das Escrituras Sagradas: eu amo a Bíblia, leio-a todos os dias, e quanto mais a leio, tanto mais a amo. Há alguns que não gostam da Bíblia. Eu não entendo tais pessoas, mas eu a amo. Amo a sua simplicidade e amo as suas repetições e reiterações da verdade. Como disse, leio-a cotidianamente e gosto dela cada vez mais. A Bíblia foi escrita tanto para os rapazes como para as meninas, tanto para os jovens como para os adultos, mas existe uma terrível falta de conhecimento dela em todos esses grupos. Disse que hoje apenas uma pessoa entre 10.000 lê realmente a Bíblia. A ignorância a respeito desse livro é algo mais do que vergonhoso. É trágico. Nos Estados Unidos, faz alguns anos, fizeram uma pesquisa sobre o assunto em 213 escolas secundárias de um total de 18.434 estudantes do segundo grau. Mais de 16.000 foram incapazes de dizer o nome de 3 profetas do Antigo Testamento. Cerca de 12.000 não souberam dar o nome dos 4 evangelhos, e quase 10.000 não souberam dar o nome de 3 discípulos de Jesus Cristo. Na cidade de Nova York, fez-se uma pesquisa semelhante entre 1.373 alunos de várias escolas, e destes 351 jamais tinham ouvido falar a respeito dos 10 mandamentos. Pessoalmente, tive a oportunidade de conversar com um cidadão e sua esposa, e espantado os ouvi dizer que nunca tinham ouvido falar de Jesus Cristo. Como você pode ver, existe um tremendo campo missionário à sua frente, se é que você conhece a Bíblia como deveria. Quantos jovens e adultos vivem ao seu redor sem nada saber da palavra de Deus? Quer você levá-la a eles? Muitos em nosso país não pertencem a qualquer igreja cristã. Quando você estiver lendo a Bíblia, peça a Deus que envie o Espírito Santo para ajudá-lo a compreender seus ensinamentos. Ele vai responder a sua oração e vai mandar seus anjos para junto de você, a fim de orientá-lo. O espírito com que vindes a investigação das Escrituras determinará o caráter do assistente ao vosso lado, escreveu Ellen White. Anjos do mundo da luz estarão com aqueles que, com humildade de coração, buscam a direção divina. Nunca deveria a Bíblia ser aberta sem oração, e nunca deveria ela ser colocada debaixo de qualquer outro livro, mas sempre em cima. Se, vítima de um naufrágio, você fosse tirado a uma ilha deserta qualquer em pleno oceano, sem qualquer suprimento, com apenas uns poucos dias de vida, e pudesse escolher só uma das 4 coisas seguintes: 2 litros de água, comida para uma semana, um potente rádio de ondas curtas ou uma Bíblia, qual delas escolheria? A água acabaria dentro de poucos dias, e o mesmo aconteceria com a comida. A música lhe proporcionaria que o rádio lhe proporcionaria, vinda de cidades distantes, apenas serviria para zombar ainda mais do seu infortúnio. Mas a Bíblia, com todas as suas preciosas promessas, seria algo muito diferente. Com a palavra de Deus o animaria. Nela você encontraria a certeza de um lar no céu,
e ela lhe daria coragem e forças para enfrentar a morte, se é que tivesse de morrer. Ela te encheria de paz e de esperanças seu coração, e talvez até lhe desse uma esperança de salvamento milagroso naquela situação de desespero. Tais coisas já aconteceram. Devemos encher nossa mente com preciosos versos e capítulos da Bíblia, porque a memória é o grande e extraordinário arquivo de que dispomos. Por que não enchê-lo com pequenas pastas repletas de informações e fatos valiosos extraídos da palavra de Deus, tão somente memorizando um pouquinho dela cada dia? Sabe você de cor o número da placa do carro do seu pai? E o número da casa onde mora? Está ele na sua memória? Por que não saber também de cor quantos livros existem na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo? E por que não saber os nomes deles? Você sabe de cor os versículos áureos do último trimestre, do trimestre anterior, do que o antecedeu? O diabo tem boa memória, e a prova disto é que soube dizer de cor passagens das Escrituras quando quis tentar Jesus no deserto da Judéia, não foi? Leia a narração deste fato em Mateus capítulo 4, verso do 1 ao 11. Na realidade, suponho até que ele possa citar de cor qualquer parte da Bíblia, mas usa tudo incorretamente, apenas para lutar contra Deus. Se ele decora a Bíblia para usá-la desta maneira, por que não deveríamos nós decorá-la para usar em nossa luta por Deus e contra Satanás? Francis Ridley Havergal, o poeta inglês que decorou o Novo Testamento, os Salmos e todo o livro de Isaías, teve um rival, na pessoa do Dr. Baxter, falecido aos 96 anos de idade e do qual se diz que sabia de cor a Bíblia inteira. Tanto quanto saibamos, tal fato não tem precedentes, mas sabemos que J.N. Andrews, um pioneiro adventista, sabia de cor grandes porções das Escrituras. Um amigo meu, que era fisioterapeuta, decorou os livros de Daniel e Apocalipse inteirinhos, enquanto esperava a chegada dos seus clientes. Antes de terminar este capítulo, preciso ainda falar de um outro precioso auxílio devocional que Deus nos deu, os escritos do Espírito de Profecia. Ellen White, chamada para ser a mensageira de Deus quando era ainda bastante jovem, escreveu muitos livros inspirados. Ela nasceu em 26 de novembro de 1827, em Gorham, no estado do Maine, Estados Unidos, e faleceu em 16 de julho de 1915, na Califórnia. Durante 70 anos, serviu como mensageira de Deus para a Igreja Remanescente, e seus interessantes livros ou porções deles estão impressos hoje, em cerca de 100 línguas diferentes. Temos em português cerca de 80 livros. Porque Deus nos deu os escritos do Espírito de Profecia? Deus-nos para nos ajudar a compreender melhor a Bíblia, todas as suas obras, por exemplo, Caminho a Cristo ou Desejado de Todas as Nações, nos levam para a Bíblia e derramam uma torrente de luz sobre as Escrituras Sagradas. Os que têm a tendência de se desviar das verdades bíblicas são corrigidos por esses testemunhos de Jesus, nosso Senhor. Ellen White foi a maior campeã e defensora da Bíblia que a Igreja Adventista do Sétimo Dia já teve. E, se ler os seus livros, você não se desviará mais dos belos padrões de vida e doutrina ensinados nos 66 livros das Sagradas Escrituras. E, ao demorar a mente sobre Cristo, é o caráter moldado à semelhança divina. Os pensamentos são saturados do senso de sua bondade e de seu amor. Contemplamos-lhe o caráter e assim está ele em todos os nossos pensamentos. Seu amor nos rodeia. Se olharmos ainda que por um momento para o sol em sua glória meridiana, ao desviarmos os olhos em tudo que olharmos aparecerá a imagem do sol. O mesmo se dá quando contemplamos a Jesus. Tudo para que olhamos reflete sua imagem, o sol da justiça. Não podemos ver nenhuma outra coisa, nem falar de qualquer outra coisa. Sua imagem está impressa na retina da alma e afeta cada parte de nossa vida diária, suavizando e subjugando toda a nossa natureza. Contemplando, ajustamo-nos à semelhança divina, a saber, à semelhança de Cristo.
A todos aqueles com quem nos associamos, refletimos os brilhantes e alegres raios de sua justiça. Nosso caráter foi transformado, pois o coração, a alma, a mente são iluminados pelos reflexos daquele que nos amou e a si mesmo cedeu por nós.